Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de língua portuguesa hoje, nós vamos falar sobre orações independentes, orações coordenadas. Então, as orações coordenadas, elas podem ser assindética, que é aquela oração que dispensa uma conjunção. E nós temos a oração sindética, que é aquela oração que exige conjunção. Nós vamos entender que esses dois tipos de oração, tanto a assindética quanto a sindética, são orações independentes, que também são chamadas de orações coordenadas. Entender melhor isso através do exemplo. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Escreveu um livro. Se eu pegar esta oração sozinha, isolada de qualquer contexto, ela tem sentido completo. Escreveu um livro. Você sabe, alguém, uma pessoa escreveu um livro. Nesse caso aqui, ele é um escritor. Ele é um escritor. Então, escreveu um livro, ele é um escritor. Então, se eu pego aqui, formando essas duas orações, um único período coordenado, nós vamos ter: ele é um escritor, escreveu um livro. Observe que essas duas orações, tanto esta primeira aqui, ele é um escritor, quanto a segunda, escreveu um livro, elas são orações independentes, porque sozinhas elas vão ter sentido. E no caso aqui, nenhuma das duas apresentou uma conjunção. Então nós temos aqui um período, ele é um escritor, escreveu um livro, nós temos um período coordenado formado por duas orações assindéticas. Observe uma coisa, tá bom? Observe aqui, por exemplo, esta oração, esse período formado por essas duas orações, ele é separado por uma vírgula, isso é normal, tá bom? Porque são duas orações independentes, então aqui está a vírgula aqui. Ele é um escritor, vírgula. Escreveu um livro, é a outra oração. Então as duas orações são separadas por vírgula. Elas duas formam um período composto por coordenação. E, obrigatoriamente, você terá que usar esta vírgula, tá bom? Então é o seguinte, vamos a outro exemplo. Outro exemplo aqui nós temos o seguinte. Ele é um escritor, tá bom? Novamente a oração assindética. Por que assindética? Porque não está acompanhada de conjunção. No segundo exemplo nós temos e escreveu um livro. Observe que aqui, vocês estão observando aqui, olha, aqui já tem, no caso, uma conjunção, a conjunção i. Então, essa conjunção, ela está ligando, no caso, a primeira oração assindética a segunda, que é sindética, que no caso aqui tem a conjunção. Observe também que essas duas orações, que formam também um período composto por coordenação, elas não são separadas por vírgula, porque aqui nós temos a conjunção, que é a conjunção i, tá bom? Então, a primeira oração, ela é assindética, porque não tem a conjunção, e a segunda oração, ela vai ser sindética, porque tem a conjunção i. Depois nós estudaremos os tipos de conjunções, que são conjunções coordenativas, que elas introduzem as orações sindéticas, vários tipos. E nós temos mais um exemplo. Aqui nós temos, novamente, uma oração assindética. Ele é um escritor. Por que assindética, gente? Porque aqui nós não temos o uso da conjunção. Nós temos aqui o exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos, mas nunca escreveu um livro. Observe aqui que nós temos a conjunção mas, que é uma conjunção contraditória, adversativa. Esta ideia está se opondo a essa. Todo escritor deve escrever um livro. Então, no caso aqui, há uma contradição. Ele é um escritor, mas nunca escreveu um livro. Observe que a primeira é uma oração assindética, dispensa o uso da conjunção, e na segunda nós temos uma oração com a conjunção mas. Nós temos uma oração sindética.
Nós vamos estudar os tipos de orações sindéticas em outra aula, para vocês entenderem um pouco melhor. Com relação ao uso da vírgula, observe aqui, né? Vocês estão observando aqui que aqui tem uma vírgula. Né? Ele é um escritor, nós temos a vírgula. E no segundo exemplo, mas nunca escreveu um livro. Observe que você usa a vírgula antes, né, das conjunções, dividindo as duas orações do período. Não aconteceu com o i, porque i é uma conjunção, né, que dispensa também o uso da vírgula, tá bom? Então nós temos esse período composto por coordenação, formado da oração assindética e de uma oração sindética, tá bom? Agora, para a gente entender um pouco melhor, né, essas razões, nós vamos ter aqui, olha, ele é um escritor e ela escreveu um livro. Né? Observe que essas duas orações, né, elas são separadas aqui pela vírgula, aqui, ó, a vírgula no finalzinho aqui, ó, tá vendo? Aí você diz assim, mas por que? Você acabou, professor, de dizer que o i ele dispensa o uso da vírgula, separando as duas orações do período. Nesse caso, quando você tem um período composto por duas orações com sujeitos diferentes e são ligados pela conjunção i, nesse caso você terá que usar a vírgula, entendeu? Então aqui você está usando a vírgula aqui, ó. Por quê? Porque na primeira oração, que é assindética, que não tem conjunção, o sujeito é ele. A segunda oração, que vem aqui, no caso, com a conjunção i, essa segunda oração, que é sindética, ela vem com o sujeito ela. Então, são dois sujeitos diferentes nas duas orações que compõem esse período coordenado, esse período independente. Nesse caso, você terá que usar a vírgula, tá bom? Bem, aqui foi nossa aula sobre orações independentes, orações coordenadas, período coordenado, formado por duas orações. Quando o período é formado por duas orações assindéticas, sem o auxílio na união dessas orações de uma conjunção, você obrigatoriamente terá que usar a vírgula. Quando ela é separada também por duas orações, mesmo que uma seja assindética e a outra sindética, também tem que ser separado por vírgula. Exceção, o uso da conjunção e. Então, foi isso que nós estudamos na nossa aula de hoje, a aula sobre orações coordenadas, orações independentes, orações sindéticas e assindéticas. Até a nossa próxima aula de língua portuguesa.